E aí, bom dia. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu tava pensando uma coisa que eu preciso registrar, né? Serve pra mim, pra minha vida, para meus princípios, né? Eu fico imaginando, sabe, uma coisa, o seguinte. A galera que tá falando de Deus, que tá falando de Cristo, que estão evangelizando, que estão pregando, né? Eu falo todo mundo aí, né? Eu vou falar do cristianismo, que é a base familiar que eu tenho, foi a minha criação, é aquilo que eu estudei, aquilo que eu já dei uma lida, já dei uma pesquisada. Então eu vou falar de cristianismo, que é a base da sociedade brasileira, né? Jesus, ele foi um ser muito interessante. Ele foi um ser humano muito interessante. Ele convivia com os pobres, ele convivia com as prostitutas, ele convivia com aqueles oprimidos. Ele estava sempre ali, pronto para ajudar os necessitados. Hoje eu vejo, sabe, as comunidades, os grupos, eles interessados em milagres. Em milagres, né? Jesus fazia muito milagre, ele fazia, cara. Mas o milagre dele estava andando em harmonia. O milagre dele estava andando em harmonia com atitudes de amor, de comportamento, sabe, de interesse pelo humano. As necessidades básicas do humano, né? Inclusive o primeiro milagre dele foi no casamento, uma necessidade que aparentemente supérflua, né? Que era o vinho que tinha acabado, e ele foi lá e transformou água em vinho. O que eu quero dizer é o seguinte, mano. O que adianta, mano? O que adianta um líder estender a mão e curar pessoas, se no outro dia ele tá andando de carro importado e os membros estão passando necessidade, estão passando fome? Me fala o que adianta, mano. Mas Jesus falou que os pobres sempre terão entre vós. Ele falou isso, mas ele cuidou. Ele multiplicou pão. Ele estava ali suprindo a necessidade do povo. Sabe? Ele estava ali preocupado com a cultura da sociedade. Sabe? Ali quando foi apedrejar aquela mulher, uma cultura do povo judeu, de apedrejamento. Ele diz, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele desmistificou uma cultura, ele quebrou, ele rachou a cultura social. Então eu vejo a igreja hoje em 4 paredes, mano, fechadinha, sabe? Ei, você imagina, cara. Você imagina o cara estender a mão hoje para um terreno de cemitério, né? E orar com autoridade e fé sobrenatural. E o vale de ossos secos, né, como diz lá no Antigo Testamento, começar a brotar os ossos do chão e os nervos virem, as carnes, a pele, e a pessoa voltar a viver. Mesmo depois. É um milagre, um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Mas o que adianta esse cara fazer esse tipo de atitude de orar e o vale de ossos secos voltar a viver, e no outro dia, mano, ele tá oprimindo as pessoas, oprimindo. No outro dia ele tá tendo atitude de prepotência. No outro dia ele tá humilhando as mulheres, humilhando os pobres, sendo soberbo, andando de carro de luxo. Cara, eu quero ver esse cara, olha o que eu quero ver. Eu quero ver esse cara que orou e os ossos voltaram a viver, o que estava morto voltou a viver. Eu quero ver esse cara sentando na mesa, cara. Como Jesus fazia. Zaqueu, desce da árvore, cara, eu vou hoje na tua casa. Eu quero ver esse cara sentando na mesa com as pessoas. Eu não quero ver esse cara cheio de holofotes e cheio de estrelato, de estrelismo, de modismo. Eu não quero isso, mano. Eu tô cansado, mano. Tô cansado de pessoas valorizar milagre e não valorizar atitudes simples do cotidiano, como ser cordial, como ser respeitoso, como ser generoso, como ser, sabe, afável, mostrar ternura, cara, mostrar paternidade às pessoas, sabe, ser amigo, ser pai, ser colega. Cara, Cristo, ele falou isso, mano. Ele falou isso. Ele falou assim, olha, lá no Evangelho, eu tô um pouquinho fraco de Bíblia, ele falou no Evangelho, mano, ele falou assim, ó, não vos tenho mais chamado servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Agora vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Cara, o mundo precisa mais de amizade, cara, mais de amizade, e menos de autoridade, de autoritarismo, de, sabe, imposição de mão, de poder, glória e milagre. Atitude normal, cotidiano simples. Tá bom? É um desabafo. Beijo.